e Derek Lacerda no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece essas duas especulações e fala também e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar também sobre a final da Libertadores da América, o jogo entre Flamengo e Palmeiras, marcado para 29 de novembro. Em Lima, no Peru, já tem 80% dos seus ingressos vendidos. Restam apenas entradas para os setores mais caros. E essa história de que Derek Lacerda interessa ao Palmeiras. Coisa de 40 dias atrás, representantes do Palmeiras sondaram Cuiabá, dono dos direitos econômicos do atacante de 26 anos de idade, para entender as condições do negócio. Na oportunidade, o Derek ainda estava emprestado ao Sport e vivia boa fase, 17 jogos e 6 gols com a camisa do Leão. Você lembra que na semana passada o Derek acabou dispensado pelo Sport, alegação de indisciplina, embora no Cuiabá essa história não tenha sido bem interpretada. A percepção do pessoal do Cuiabá é de que o Sport quis economizar com a folha salarial, dispensando o jogador, até porque já sabe que não terá condição de se salvar do rebaixamento. Não houve proposta do Palmeiras em relação ao Cuiabá pelo Derek. Parou naquela sondagem de 40 dias atrás. E desde então, o atacante tem sido alvo de muitas especulações de clubes do exterior. Cuiabá não tem nenhuma proposta oficial, mas imagina que vai receber ofertas nos próximos dias. E a maior possibilidade hoje é de que o Derek Lacerda se mude para fora do país. Jogador avaliado em 1 milhão de euros, mas certamente o Cuiabá vai exigir uma compensação financeira maior para que o acordo aconteça. O Carlos Eduardo Pou, STJD-F, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva do Flamengo. O Carlos me dá a oportunidade de falar sobre o tema, é importante, tá? Detesto falar sobre STJD, sobre arbitragem, mas assim, o Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos há 2 meses. Entrou com efeito suspensivo, até aí tudo normal, é natural que aconteça, os clubes têm conseguido efeito suspensivo e dessa forma garantem que o atleta jogue mais um pouco. Só que tem me causado, pelo menos vou falar por mim, não vou falar por mais ninguém, tem me causado surpresa os adiamentos recorrentes dos julgamentos do Bruno Henrique. Ele seria julgado um dia depois daquela guerra que aconteceu lá no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, adiaram o julgamento sem explicação. O julgamento começou na última segunda-feira e foi adiado para essa quinta-feira. Com isso o tempo vai passando, né? E isso me causa estranheza. E na segunda-feira, de maneira até bem mais rápida do que a do Bruno Henrique, foi marcado o julgamento do Vitor Roque. Não sou palmeirense, não sou torcedor do Flamengo, não sou da imprensa paulista, não sou da imprensa carioca. Tento ser o mais justo possível. Mas, e aí eu vou ser mais pesado com o STJD. Eu acho que os auditores do STJD adoram aparecer, adoram. E nesse episódio específico do Vitor Roque, assim como falei na época do Dudu, que ele foi punido com 6 jogos por ter xingado a Leila nas redes sociais, o que isso tem a ver com o aspecto esportivo? Você tira um cara de campo por 6 jogos porque o cara usou as redes sociais para xingar a Leila Pereira? Cara, o STJD, na minha opinião, tá lá para julgar o que os caras fazem no campo. E mais, agora o Vitor Roque pode ser suspenso e não jogar mais no Campeonato Brasileiro, por depois da vitória do Palmeiras por 3-2 contra o São Paulo, ter usado as redes sociais para postar um tigre carregando pela boca um veado morto, fazendo uma provocação de cunho homofóbico contra o São Paulo. Enfim, a punição é de 5 a 10 jogos, restam 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Se o STJD, por exemplo, repetir a punição do Dudu, o Vitor Roque, na teoria, não joga mais, embora na prática a gente sabe que a situação vai ser diferente, porque ele pode ser julgado, punido com 6 jogos, o Palmeiras certamente vai entrar com um efeito suspensivo que vai permitir a ele jogar pelo menos a maior parte dessas partidas que faltam, tá bom? Boa noite, Nicola. Thiago Máximo, Nino, Talisca, Lodi e Wendel. O que você sabe sobre esses jogadores no futebol brasileiro? O Lodi vai jogar no futebol europeu. Deixa eu até mandar uma mensagem para o empresário dele, porque ele tinha me dito que tinha proposta da Inglaterra e da Espanha. Inglaterra e Itália, perdão. Pablo, boa noite. Tudo em ordem por aí? Se a gente consegue avançar alguma coisa sobre essa história do Lodi, tá? Você perguntou também sobre o Nino. Não acho que ele volte ao Brasil. Tem contrato longo com o Zenit e é titular absoluto. O Zenit é super complicado para negociar jogadores. Sobre o Talisca, esse sim vai voltar ao Brasil. Tem contrato até junho de 2026 lá no clube turco, Fenerbahçe. E a partir daí, a partir de janeiro, ele já vai poder assinar um pré-contrato para escolher o clube que ele vai jogar. Sobre o Wendel adoraria voltar ao Brasil.
meio atacante, meio campista, né? Formado no Fluminense, vendido para o Zenit, esteve perto de jogar no Flamengo, depois esteve perto de jogar no Botafogo. O grande problema são os 20 milhões de euros que o Zenit exige para negociar. Nicola, a Leila é fanfarrona, ela quer ser maior que o Flamengo, não adianta. A bruxa da vassourinha tem que se contentar, assuma que dói menos, tia Leila. Para explicar outra polêmica da quarta-feira. O Brasil joga 2 amistosos contra as seleções africanas em Londres. Vamos só pegar as datas, horários e jogos, né? Quer ver? Ó? Senegal é um dos adversários, Senegal, e o outro, Tunísia, tá? Senegal dia 15, Tunísia dia 18. Jogo contra Senegal na Inglaterra, o jogo contra a Tunísia na França. Acabando o jogo na França contra a Tunísia, vai haver um avião fretado por Leila Pereira para trazer o Vitor Roque. O Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, entrou em contato e pediu que ela trouxesse o Fabrício Bruno. Ela disse ok. O Pedrinho, presidente do Vasco, entrou em contato com a Leila e pediu, você traz o Paulo Henrique? Ok. O pessoal do Grupo City entrou em contato com a Leila e pediu, você traz o Luciano Juba? Não tem problema. A Leila, inclusive, chegou a dizer, diante desse episódio e da carona para os jogadores, o seguinte: os presidentes desses clubes me perguntaram se eu poderia trazer os atletas com o Vitor Roque no meu avião. Respondi prontamente que sim. É esse espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro. E aqui é cutucado no Flamengo, para quem ela não vai estender essa cortesia. O Danilo e o Alexandre, jogadores do Flamengo, estão com a seleção, vão voltar em outro voo, que não é particular, com escala, que vai demorar muito mais, e isso vai impedir que o Danilo e o Alexandre estejam à disposição do Flamengo no jogo contra o Fluminense no dia 19 de novembro. Aí a Leila completa. Vamos lá, então vou só voltar um pouquinho. É esse espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro, e não o individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar, numa clara crítica ao presidente do Flamengo, BAP, que, entre outras coisas, recorreu à justiça para bloquear um dinheiro que pertencia a todos os clubes da Libra. Você lembra, né? Eram 83 milhões. A desembargadora que cuidava do caso hoje derrubou a liminar que bloqueava 66 milhões. Então, Grêmio, Atlético, Palmeiras, São Paulo, todos os integrantes da Libra vão receber esses 66 milhões de acordo com a divisão. Outros 17 milhões vão seguir bloqueados porque fazem parte dessa disputa entre o Palmeiras, entre o Flamengo e a Libra, tá? O Reizê está perguntando sobre o julgamento do Bruno Henrique. Amanhã a gente vai ter a retomada do julgamento. Um dos auditores já se mostrou a favor apenas da multa de 100 mil reais, tá? Para esse auditor, quer ver? Vou até dar o nome do cara, que aí vocês ficam até com esse nome, é importante. O relator do caso, Sérgio Furtado Filho, ele votou pela multa de 100 mil reais e absolvição no artigo 243. Ou seja, o Bruno Henrique, para o relator do caso, Sérgio Furtado Filho, Bruno Henrique não precisa cumprir nenhum jogo de suspensão. Cara, e aí a coisa fica bem maluca. Porque assim, ó, jogadores que foram pegos participando de esquema de aposta esportiva, 360 dias de suspensão, 720 dias de suspensão, foram basicamente essas penas. Por que o Flamengo conseguiu que o Bruno Henrique tomasse 12 jogos de suspensão e não 1 ano ou 2 anos de gancho? Porque o Flamengo conseguiu mostrar no primeiro julgamento que o Bruno Henrique não lesou o Flamengo. Os jogadores punidos com mais tempo, eles foram punidos por uma conduta antiesportiva, nada ética, mas também por burlarem as regras do jogo, mas também por lesarem o seu time. E o Flamengo deixou bem claro que o Flamengo não foi lesado, porque o Flamengo e o Bruno Henrique haviam combinado que ele tomaria esse cartão. Então a pena foi atenuada. Em vez de 1 ano ou 2 anos de suspensão, Bruno Henrique pegou 12 jogos. E esse relator do caso está votando para que ele não pegue absolutamente nada. Na retomada do julgamento, a gente vai ouvir os outros votos. São 4 as possibilidades. De o Bruno Henrique ter a sua suspensão revogada e ficar livre para jogar, dele ter essa suspensão de 12 jogos mantida, e aí ele vai começar a cumprir esses jogos nessa reta final de temporada, dele ter a sua pena aumentada, esse é um risco real,
ou então, no último caso, de uma pena ser diminuída, mas ele ter de cumprir suspensão por 4, 6 jogos, alguma coisa nesse sentido, tá bom? A rivalidade recente entre Palmeiras e Flamengo levou Leila Pereira a excluir jogadores do Flamengo de um voo da alegria. Bora explicar em detalhes essa história. A presidente do Palmeiras fretou um avião particular que trará de volta da Europa atletas da seleção brasileira que disputarão 2 jogos amistosos contra seleções africanas na data FIFA do mês de novembro. Estarão no voo Vitor Roque, atacante do Palmeiras, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, Paulo Henrique, lateral do Vasco, e Luciano Juba, lateral e meio-campista do Bahia. Você deve ter percebido que Alexandre e Danilo, jogadores do Flamengo, não fazem parte dessa relação de atletas que garantirão uma carona no voo da Leila Pereira, tudo por causa da péssima relação entre dirigentes de Palmeiras e Flamengo, que tem se degladiado por absolutamente tudo. O presidente Leila Pereira chegou a dizer o seguinte, abre aspas, os presidentes desses clubes me perguntaram se eu poderia trazer os atletas com o Vitor Roque e no meu avião. Respondi prontamente que sim. É esse espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro, e não o individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar. Cutucada claríssima no Flamengo de BAP. O Flamengo que tem debatido e batalhado, trabalhado por uma série de causas próprias, como por exemplo em relação à distribuição da grana na Libra. Ah, só para completar, Alexandre e Danilo não chegarão a tempo para a disputa do Fla-Flu, marcado para 19 de novembro. Hora de falar sobre o Palmeiras. Vitor Roque corre o risco de não jogar mais no Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira ele será julgado pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O motivo do julgamento: postagem de cunho homofóbico após a vitória do Palmeiras no clássico contra o São Paulo 3-2. Você vai lembrar, ele havia postado um tigre carregando pela boca um veado, numa provocação aos São Paulinos. Pois bem, o Vitor Roque foi denunciado no artigo que trata sobre discriminação, e a punição prevista é de 5 a 10 jogos. Como o Palmeiras só disputa mais 6 partidas no Campeonato Brasileiro, existe a possibilidade real de o Vitor Roque não jogar mais. É óbvio que se ele for suspenso, o Palmeiras vai entrar com um efeito suspensivo para garantir que o Vitor Roque tenha condição de jogar a reta final do campeonato até que surja ou exista um novo julgamento. Então, a tendência é que ainda que na segunda-feira ele seja punido, o Vitor Roque ainda esteja à disposição para a reta final do Campeonato Nacional, mas existe muita preocupação dentro do Palmeiras em relação aos movimentos do STJD, que tem adiado a todo instante o julgamento do Bruno Henrique. O atacante do Fla, que pegou 12 jogos de suspensão, já deveria estar cumprindo essa pena há bastante tempo. Julgamento do pleno no STJD do Bruno Henrique acontece nessa quinta-feira. Ah, só para completar, Nicola, mas será que uma postagem pode determinar uma punição ao Vitor Roque? Eu acho uma grande bobagem. Mas o STJD já aplicou 6 jogos de suspensão ao Dudu, então atacante do Atlético e depois do Cruzeiro, primeiro do Cruzeiro e depois do Atlético, por ter se referido a Leila Pereira com VTNC, iniciais de um palavrão que vocês conhecem. O Dudu ainda tentou recorrer, mas pegou 6 jogos de suspensão. Então, o risco de punição ao Vitor Roque, por mais maluco que possa parecer, é bastante real. Minha rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas pra você não perder nada. Deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ativando também aquele sino das notificações pra você ficar por dentro de todas as atualizações do Verdão, combinado? Não esqueça de deixar aquele like maroto nesse canal, se inscreva se for, caso não for inscrito. Lembrando vocês também que tem novidades aí no canal, que significa aí pra você a oportunidade de estar comprando itens oficiais e personalizados do Palmeiras, caso você queira, mas se não quiser ficar preso a apenas esse conteúdo desse item, você pode comprar o que você desejar. É só você clicar no nosso link, visitar aliás o Mercado Livre ou a Shopee, tá? É uma parceria com o YouTube Shopping que tem aí com essas duas plataformas, e você pode estar dando a oportunidade do nosso canal estar sendo contemplado com a sua disponibilidade de estar comprando aí algum item aí que vai fortalecer o nosso trabalho de estar trazendo conteúdo diariamente aí e trazendo desempenho melhorado aí para o canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.